Podemos começar então, né? Enfim, eu quero ser desse primeiro momento pro Raimundo. Ele tinha pedido, então acho que a gente tem que. Olha, eu vou saudar vocês, como Francisco de Assis, saudava os animais, saudava as árvores, as águas e as plantas. Paz e bem para todos. Paz e bem para todos. Paz e bem para todos. Tem um barulho. Acho que a gente. Ele tá cantando. Eu entendi. Obrigada, Rai. Acho que ele caiu. Mas enfim. Bom, boa noite. Quero saudar todos. Gente, a primeira música eu vou deixar pro final, tá bom? A primeira música. Aí eu já quero que pode botar a música da Vivência bem baixinho. Ok. E aí eu já vou dar o comando. Gostaria de me apresentar muito brevemente. Sou Petra Roque, sou psicodramatista, sou atriz, sou professora, sou sagitariana, sou intensa, sou sanguínea, sou 880. Às vezes eu amo todo mundo, tem hora que eu odeio todo mundo, tem hora que eu me odeio, tem hora que eu me amo, tem hora que eu quero todo mundo, tem hora que eu não quero ninguém perto de mim. É tudo acontecendo, tudo muito rápido, tudo agora, tudo para hoje. E sou uma pessoa sempre alto astral, né? Quando eu tô triste, geralmente não gosto que ninguém me veja, porque eu acho que a tristeza é um momento de reflexão e de aprendizagem, né? E aí eu não posso ficar dividindo esse momento com os outros. Eu tenho que dividir a alegria, que é um momento de construção coletiva. Então, eu quero solicitar essa primeira música, e aí ou essa música da vivência. E aí a gente vai para o primeiro ponto da nossa aula, da nossa palestra, da nossa conversa, que é a infância trans, tão falada. Petra, existe criança trans, não existe criança trans, como é? E aí lembrar que todos nós já fomos crianças um dia, né? Todos nós fomos criança, e aí a gente se esquece sobre quando a gente é criança, sobre os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa imaginação se perde, a gente vive uma vida adulta tão corrida. E aí a gente vai trabalhar essa criança trans que feriram e ela não conseguiu transitar. Ou seja, vocês são essa criança trans que feriram e vocês acabaram não conseguindo transitar de alguma forma. Petra, mas eu não sou uma pessoa trans. É o que nós vamos descobrir, né? É o que nós vamos descobrir. E aí eu quero que vocês, ouvindo essa canção, eu quero que vocês fechem os olhos por um momento. Petra, eu quero fechar a câmera, que eu me sinto mais à vontade. Não tem problema, fecha a câmera. Mas eu quero que você se conecte com você. Não comigo, não com um colega, não se distraia. Busque essa criança. Eu quero que você busque lá quando você era criança e você tinha todos os seus sonhos e você tinha todos os seus projetos. E aí você cresceu, virou uma adulta ranzinza, um cara ranzinza. E aí foi se esquecendo dos sonhos, dos projetos. E ficou só a dívida, ficou só o boleto para pagar, as contas para pagar, né? E aí a gente pensa, nossa, que chato. E aí quando a gente é criança, a gente tem mania de dizer assim, eu queria tanto crescer logo para eu fazer tanta coisa. E aí quando a gente cresce, a gente diz, eu queria tanto voltar a ser criança para fazer tanta coisa, né? É uma contradição. E quando a gente é criança que pode fazer tanta coisa, a gente acaba não fazendo tanta coisa. E quando a gente cresce que a gente quer fazer tanta coisa, a gente acaba também não fazendo tanta coisa. Então, pense quando você era criança. E aí, com um gesto, com as mãos, eu quero que você use suas mãos.
Nós vamos fazer uma modelagem. Eu quero que você, com um gesto, você faça uma escultura que represente esse sonho que você tinha. Eu quero que você tente se conectar. Por exemplo, eu estou fazendo esse movimento aqui, ó. O meu movimento é esse. Né? Eu estou aqui batendo as minhas pedrinhas. Eu lembro que quando eu era criança, a gente tinha muita mania de brincar, de jogar as pedrinhas e pegar com a mão. Tinha que jogar e pegar outras, né? E eu nunca aprendi, porque isso é quase um malabares, né? E eu não arte e ciência eu não domino, né? Então se conecte com essa criança, né? Tente buscar lá no mais profundo. E aí eu quero que você tente se lembrar de todas as vezes que você tentou fazer com que o seu sonho viesse à existência. Eu quero que você lembre todas as vezes que você tentou fazer com que os seus sonhos viessem a existir. Quando eu crescer, eu vou ter minha casa. Quando eu crescer, eu vou ter meu carro. Né? Quando eu crescer, eu vou poder ir para a festa de gente grande, porque eu sou criança e não posso, né? Eu vou poder beber cerveja, eu vou poder comer quantas comidas eu quiser. Minha mãe não vai mais brigar, porque minha mãe que diz que a hora que eu tenho que comer, o que eu tenho que comer. Não vou precisar comer brócolis, porque eu só vou comer o que eu quero, né? Não vai ter mais a mamãe ali para mandar em mim. E aí agora eu quero que você se lembre se esses sonhos eles foram realizados ou não. Se eles forem realizados, você vai fazer esse movimento de jogar ele para cima, para o céu, para o astral, para o cosmo, para a energia que está em cima de você. E se ele não se realizou, você vai colocar ele sobre a sua cabeça e vai pesar para baixo, assim, botar um pezinho aqui. Então, aqueles que realizaram vai jogar, né? Tipo, ai, né? Um alívio, realizei. E os que não realizou, vão botar assim um pezinho assim, ai, não deu certo, que droga. Né? Que chato. Então, né? Eu não sei se a música tá executando, gente. Se não tiver, depois Não, a gente vê uma forma. Você quer que eu coloque agora? Era para Tá. colocar. Ah, tá. Vou colocar Mas agora. pode colocar agora, não tem problema. É aquela do desenhozinho. Eu sei só o qual. instrumental. Aham. E aí eu quero que, enquanto você faz isso, você convoque esse sonho à existência, esses projetos à existência. Quero que você convoque ele bem, assim, refletindo, sonhando, projetando, né? Porque não é porque você cresceu que você deixou de sonhar, você deixou de desejar, você deixou de pensar. E, por fim, né? Sempre existe transições. Essa é a nossa moral da nossa vivência. Sempre existe transições que faremos. E a primeira transição ela é na infância. Ó, tem a voz de uma criancinha falando na música. Ela é proposital. Eu quero que suba um pouquinho. Pode subir um pouquinho o som. Tá bom assim? Tá. Porque quando desejamos tratar as coisas, às vezes nós conseguimos fazer e às vezes nós não conseguimos fazer. Então, ser trans não é ser um gênero diferente. Ser trans é transicionar. É sair daquela margem ali do rio e atravessar para o outro lado. Então, por exemplo, eu sou uma mulher trans, mas tem pessoas aqui que não transicionaram na sua carreira. Elas sonharam em ser uma grande profissional e ficaram só na beirinha, né? Só sentindo o cheirinho, como diz o povo do futebol, né? Teve gente que sonhou com uma casa cheia de gente e hoje vive sozinho. Porque o hábito, porque as pessoas, porque tudo girou de uma forma que cooperou você ficar sozinho. Teve muitas pessoas que sonharam em ter sua casa e não transitaram, então não tem a casa, então elas continuam vivendo de aluguel. E é isso, eu quero que você escute a voz dessa criança, porque essa criança, ela é você. E essa criança é a criança que busca realizar os seus sonhos,
que busca realizar os seus Mommy listens projetos. closely, like mommies always do. She says when I'm asleep tonight, my love, I'll dream of you. I dream of you. I dream of Pronto, pode parar a música. Então, quando a gente é criança, a gente deseja fazer tanta coisa e acaba não fazendo nada, né? Acaba só vivendo, crescendo, né? Então, nosso primeiro ponto é o psicodrama com as questões de gênero, infância, imaginação e transgressão criativa. É o momento ali que você vai para o mercado com a sua mãe comprar a bolacha, a sua mãe diz, menina, eu não vou levar essa bolacha, eu não tenho dinheiro. Mãe, mas eu quero essa bolacha, porque eu quero essa bolacha, porque é essa bolacha que eu quero. Isso é uma transgressão criativa. Às vezes não é nem pela bolacha, é pela cor do pacote, é pelo desenho que vem, né? Então na vida adulta também é isso, às vezes não é pela bolacha. Às vezes é por tantas coisas. E aí a infância, ela é o tempo da imaginação viva, do brincar, como construção de um mundo possível, de ensaio de papéis sociais. No entanto, quando uma criança expressa seu desejo ou comportamentos que rompem com o gênero atribuído, como vestir-se com roupas da mãe, com brincar de boneca, ela pode ser alvo de desvalidação. Então, aqui é o primeiro ponto que nós temos que olhar para a nossa infância, para as nossas crianças tão faladas pelas pessoas. Vamos defender nossas crianças. Que crianças são essas? Por que que ninguém me defendeu quando eu precisei? Por que que eu pedia para Deus, me ajuda, não deixa ninguém me fazer mal? E as pessoas me faziam mal mesmo assim, né? A desvalidação. E o Moreno já falava disso nos seus trabalhos. Quando ele vai brincar com as crianças, ele está validando. Mesmo também estando naquele quadrante, ele está validando. Vocês têm voz, nós temos vida, nós somos seres existentes. Então, é uma criatividade a criança vestir-se com a roupa da mãe, vestir-se com a roupa do pai. O menino quer brincar com itens de cozinha, a menina quer brincar de carrinho, quer brincar de bola. Por que não? Por que não romper com essas conservas que são tão limitantes? Esse é o questionamento. E aí a gente vai por esse prisma, a desvalidação. E o psicodrama ele tem que se inserir nesse lugar. Com questões de gênero, com questões de raça, com questões de classe. Ele tem que se inserir nessa desvalidação. A espontaneidade infantil, nesse sentido, é frequentemente reprimida por normas de gênero que impõem limites à criação de novos papéis. Moreno, em 93, ao fundar o psicodrama, via nas crianças uma centelha mais pura de espontaneidade criadora. Seus primeiros trabalhos com mulheres vulneráveis, crianças, revelam a sua sensibilidade para o sofrimento que emerge da exclusão social. Então, pessoas trans, pessoas LGBTs são constantemente excluídas, jogadas à margem do discurso, das vivências. É um convite ao não estarmos aqui. E aí você me pergunta, Petro, o que eu tenho a ver com isso? Você é uma pessoa trans, meu amor. Porque você precisa transitar sobre várias coisas. Uma coisa é transição de gênero, que é o que nós estamos tratando. Mas, desde o princípio, nós estamos tratando sobre todos nós temos transições a fazer. Temos lugares a transpor. E aí, né, o próprio psicodrama vem com essa espontaneidade criativa. Então, quantas pessoas trans, quantas pessoas LGBT não estão co-criando dia após dia, além do normal, para estarem aqui? Apesar desse convite do não estarmos aqui, né? Não é o convite ao desviver. Porque antes fosse as pessoas me quisessem mortas. Porque nem sempre o morrer é o não estar aqui. Alguém que morre, ela pode ser lembrada constantemente. Mas repare que quando uma pessoa LGBT morre,
poucos se lembram dela. Chega um tempo que ela é esquecida completamente. Uma pessoa cis, quando morre, sempre alguém lembra. Ah, mas a tia, o pai, o fulano. Mas quando aquele irmão gay morre, ah, pronto. Chega um tempo que passa. E isso é um prisma que nós devemos olhar, quanto psicodramatistas, quanto psicólogos, quanto pessoas. O psicodrama e o brincar é também ensaiar para a vida. É nesse espaço que as crianças podem experimentar diversos papéis sem ser punidas por isso. Então a gente vê que as pessoas são punidas por quererem vivenciar papéis diferentes, por quererem se recriar nesse lugar. O drama e a performance são aliados potentes na problematização de gênero. Como Judith Butler fala, o gênero é um ato contínuo e essa performance é reiterativa. Então, se nós falamos de psicodrama, como é que o psicodrama até hoje não está inserido em pautas de gênero, de raça, de classe social, sendo que nós estamos retratando que o psicodrama vem da ação, do drama, da espontaneidade, da autenticidade, da identidade, da criatividade. O drama e a performance, eles estão lado a lado. Quer ver um exemplo disso? Quando alguém chega e diz assim, Raimundo, me conta como foi o teu dia. Raimundo vai dizer, olha, eu trabalhei. Aí digamos que o Raimundo foi num lugar e aí chegaram para ele e pediram para ele cantar. E aí ele vai dizer, olha, me pediram lá para me cantar, falaram, ó, canta uma música assim, assim, assim. E tem que ser rápido, porque as pessoas têm que ouvir e ir embora, elas estão apressadas. Ou seja, o Raimundo vai falar a forma com que ele viu aquela pessoa falando, mas ele também vai falar a forma com que ela falou. Ele vai dar um tom cênico. Ninguém contou uma história dizendo, a pessoa pediu para me cantar, a pessoa foi, a pessoa disse que não queria. Não, a gente sempre retrata o outro. A Petra, quando ela fala, aí ela diz assim, a gente retrata o outro. Ela mexe as mãos. Então alguém vai querer me encenar. Então nós estamos o tempo todo encenando tanto nós mesmos quanto os outros. Isso é o drama. Mas quando isso parte de pessoas diversas, que é a diversidade, isso é tido como o quê? Aborrecimento. Se eu retrato alguma coisa, eu sou o quê? Agressiva. Basta eu dizer não, para eu virar a pior pessoa do mundo. As pessoas LGBTs, elas estão sempre sendo tuteladas. É um termo muito novo. O que é a tutelação? A Petra, ela é muito fofa. Aí eu digo, gente, eu não sou fofa. Meu Deus. A gente só elogiou a Petra, ela foi super agressiva. Mas quando é uma mulher cisgênero falando, o que o povo diz? Nossa, como ela tem personalidade. Se é um homem cisgênero, é porque ele aprendeu o machismo estrutural. Agora, se é um homem trans, misógino. Machista. Então, percebam, esses rótulos eles são colocados à medida em que querem desreiterar essa nossa evolução. A pessoa cisgênera pode se recriar no seu espaço, e eu não posso. Quem foi que disse que eu preciso de uma aprovação social para ser mulher? Eu não preciso. Só que quando eu mostro que não precisa, a sociedade vem e diz, ela não pode fazer isso, vamos reprimi-la. É a forma de banir, de barrar. Então, da Volley, 2006, ele diz que o psicodrama, ao colocar a cena no centro do processo terapêutico, cria um palco simbólico onde o sujeito pode representar o que foi reprimido, experimentar o que não lhe foi permitido. A diversidade das divindades, os orixás, são transcendentes. O binarismo, as divindades, a androgenia nas mitologias. Também é um convite ao empoderamento e à expansão dos papéis de gênero. Então, até as divindades, elas performam, por exemplo, você não vai encontrar uma Iemanjá apática. A Iemanjá
é uma santinha. Não, ela é uma mulher de guerra também. As entidades, os orixás masculinos, eles também são paternais, eles também são maternais, eles também são zelosos. Então a gente não vai encontrar nas divindades essa, né? Por exemplo, aí eu quero citar esse exemplo aqui. Quando eu era criança e trovejava, a minha tia, que é crente, né, pastora, ela dizia assim: olha, isso aí é Deus brigando, viu? Ou seja, o mesmo Deus de amor que a Bíblia diz é o mesmo Deus que fica brigando na hora dos trovão. Então perceba, Deus é bom, mas ele também briga. Ele também sente, ele também sofre. Os orixás também sentem por nós. Os espíritos de luz também sentem por nós. E isso são o nosso sagrado. Cada um tem o seu. E cada um vai ter a sua representação. E isso é transicionar. É eu entender que eu não preciso acreditar no mesmo Jesus que a Cléria acredita. Ela pode acreditar num Jesus mais calmo e acreditar num Jesus mais zangado. E tá tudo certo. Ninguém tá errado. Isso são o quê? Transições. Cada um transicionou o seu sagrado de uma maneira. E o seu sagrado vai corresponder àquilo que você sente. Então, nós temos aqui, nesse quadrante, mostrando essa androgenia. Essa androgenia. E aí vem a pergunta. Esses questionamentos eu fiz conforme vocês fizeram nos formulários. Por que nós precisamos de letramento sobre a diversidade? Vamos lá. O letramento sobre diversidades não é um luxo acadêmico. A gente tem que começar, no psicodrama, a romper essas conservas academicistas. Como, por exemplo, tudo é metodológico. Vocês já repararam que o psicodrama é a única abordagem que é metodológica, mas ao mesmo tempo ela é livre? Você cria, você descria, você pega uma caixa, você abre uma caixa, você fecha a caixa, As outras abordagens, elas são mais caixa, abre, caixa, fecha. A gente não. Caixa abre, caixa fecha, caixa vira casa, caixa vira carro, caixa vira rua, né? Então, é sair dessa coisa imposta, né? Por isso que nós precisamos de letramento, para sairmos do que é imposto. Para que quando eu olhe para Shirley, eu não diga ela é uma mulher cis e eu sou uma mulher trans. Não. É para que eu diga, eu e Shirley somos duas mulheres e podemos co-criar um mundo maravilhoso para as mulheres pretas, para as mulheres brancas, para as mulheres amarelas, para as pessoas africanas, para as pessoas... É eu não ficar dizendo que o que cada um deve ser e, ao mesmo tempo, também dizendo o que eu devo ser para os outros. Petra, eu te chamei pelo masculino, você se chateia? Não. Agora, a pessoa me chamar o tempo todo, depois de um erro, aí a gente tem que começar a rever isso. Eu tinha uma aluna, que é pastora, inclusive, e na primeira aula ela disse, professor, aí ela, desculpa, gente, calma, eu não tenho dúvida sobre mim, quem tem dúvida sobre mim são os outros, então tá tudo certo. Você não já pediu desculpa? Tá tudo bem. Não precisa ficar me pedindo desculpa toda hora. Você errou, se desculpou e eu já perdoei. Tá tudo bem. Mas o que a gente vê? Uma guerra. Porque eu tenho que ser aceita, porque todo mundo tem que me amar, porque todo mundo tem que olhar pra mim e ver uma mulher linda, maravilhosa. Gente, as pessoas não vão ver como eu quero. Eu queria muito que todos os homens olhassem pra mim e me achassem super gostosa. Mas eles não vão achar. Eles vão me achar, perdão da palavra, são expressões minhas, o cu da cachorra, né? Mas eu sei que eu sou linda e maravilhosa, então, beijos, meus queridos. Quem me achar linda e maravilhosa, eu recebo. Quem não achar, tchau. Apague a luz e feche a porta. Eu vou ficar sofrendo por quem não me quer? Letramento. Se você não me quer, querido, tem quem queira. Né?
Então, nós vemos aqui que é um império ético, né? Ele nos desafia a caminhar em direção ao outro e não apenas esperar que o outro conforme o nosso mundo. Então, eu caminho para a Shirley, eu caminho para a Ana, eu caminho para a Cláudia, sem esperar que elas confirmem isso. Petra, eu fico insegura de entrar no banheiro com uma mulher trans. Por que essas coisas não são discutidas entre mulheres? Vocês já repararam que pautas femininas são decididas por homens? Por exemplo, o ingresso do banheiro eu não sinto resistência das mulheres. Eu sinto que é uma resistência dos homens. Porque, por exemplo, eu entro no banheiro da minha universidade e as meninas já me ofereceram até gloss. Já me ofereceram até absorvente, para vocês terem uma noção. E eu disse, não, gente, calma. Vocês já estão emocionadas demais, né? Então não é as mulheres. É a estrutura social machista e patriarcal que diz, não pode, porque anatomicamente é um homem. Mas em nenhum momento as pessoas pararam para pensar que eu estou assim justamente porque eu não sinto interesse nenhum em mulher. E ainda que eu sentisse, existe uma coisa chamada respeito. E se não há respeito, há crime. E se há crime, há cadeia. Simples. Então, não é possível que as pessoas não transicionem isso. E o letramento é uma transição da ignorância. Eu não vou ficar na ignorância, então eu vou transitar em busca de conhecimento. Então, o letramento é uma linguagem de empatia, do reconhecimento que não são apenas letras, são vidas, trans, travestis, não binárias, lésbicas, gays, bissexuais, com todas as suas histórias singulares e potentes. Araújo e Silva 2020. Então, vocês veem aqui que é muito bonitinho. Ah, Semana do Orgulho, LGBT, LGBT. Ai, gente, vocês já viram que no Instagram tem uma menina que ela faz umas sátiras sobre LGBT. Ela diz, ai, gente, eu amo os LG, Y, Z, W, K, é tanta letra que eu já nem sei. Mas não são só letras. Eu não sou só uma pessoa trans. Eu sou um ser humano. Eu preciso ser amada, eu preciso ser cuidada. Tem horas que eu só quero chorar e eu não encontro esse lugar. Mas na hora que vem uma amiguinha cis, um amiguinho cis, eu tenho que ouvir ele chorando. Gente, isso é muito chato. Por que todo mundo pode... Ai, o colo. Tipo assim, parece que eu tô com um bebezinho aqui no colo. Né? Saculejando o povo. Mas na hora que eu quero ser o bebezinho do colo, eu não posso. Porque, não, mas você é trans, você é forte. Você já venceu tantas batalhas, o que custa vencer mais essa? Aí daqui para amanhã é o mesmo discurso. Então, nós temos que entender que esse letramento é sobre pessoas. É sobre você, é sobre eu, é sobre todo mundo. Para o psicodramatista, essa compreensão é vital. Trabalhamos com o corpo em ação, com o diálogo vivo entre as experiências e a percepção, com a dramatização dos papéis internos e sociais. Ou seja, esses papéis eles estão introjetados em nós e nós trabalhamos eles vivendo, tendo relação com as pessoas, tendo os nossos momentos de integridade. Então, esse papel dramatizado é um papel de evolução. E o letramento é, sim, parte da metodologia psicodramática. Só podemos ampliar papéis se compreendermos que há múltiplos papéis possíveis. Olha só. Moreno fez um livro lá em 1900 carne assada dizendo: papéis são possíveis. Ninguém é uma coisa só. Quem foi que me disse que Daniele não pode ser uma bicicleta? Quem foi que disse que Ana não é um carro? Quem foi que disse para nós que nós somos gente? Quem foi que disse para nós que existe diferença entre normalidade e anormalidade? A pessoa autista ela é anormal, as pessoas dizem, isso é anormal. E quem foi que disse que nós somos normais? E se nós formos os anormais e eles forem os normais, como é que fica? Então, assim,
é essa dicotomia. A gente vai brincando e experimentando as coisas. Eu aqui na minha casa, eu sou a Petra amiga, a Petra que vive aqui. Então eu faço piada, na faculdade eu sou a Petra estudante, então eu tenho que ter outra postura. Na balada eu sou a Petra da balada, então eu tenho que ter outro comportamento. Isso são papéis. Eu estou desempenhando N papéis da Petra. Então nós temos a Petra alegre, a Petra triste, a Petra grosseira, a Petra acolhedora, a Petra que manda todo mundo se lascar, a Petra que quer abraçar todo mundo. Papéis. Só que como é que os psicodramatistas não querem enxergar que há multiplicidade de papéis, sendo que eles lêem nos livros que teoria de papéis. É contraditório. Na adolescência, por exemplo, o sujeito trans enfrenta um turbilhão de sentimentos: amor, descobertas, dor e violência. Eu uma vez dei uma entrevista que eu contei um pouco da minha adolescência e olha só como eu descobri o primeiro amor. Eu não sei como vocês descobriram o primeiro amor de vocês, mas é muito engraçado, porque todo mundo da minha época, os adolescentes cis, eles... eu tô namorando, eu já beijei na boca. E eu só queria pegar na mão de um menino que eu achava muito bonito. E aí um dia eu arrisquei e peguei na mão dele. E aí eu cheguei em casa e disse: mãe, eu acho que eu tô namorando. A minha mãe: como assim, né? Não, porque eu peguei na mão do... O nome do menino se chama... não sei se posso falar aqui, gente. Não sei, não vou falar. Vou ficar um mistério no ar. Eu ia falando, ó. E aí esse menino, eu gostei muito dele. E aí o que acontece? A galera dessa escola era meio assim, barra pesada. E eles se juntaram e decidiram que, enquanto esse menino não me batesse, ele ia ser chamado de viadinho pela escola. Então esse menino foi lá e enfiou um soco na minha cara, só que antes disso ele pediu desculpa. Ele disse: eu vou fazer isso porque eu quero que eles parem de me irritar, mas você é meu amigo. E aí ele me deu um soco que sangrou meu nariz. Então ali eu entendi que o amor dói, que o amor machuca, que o amor humilha. Eu me senti muito humilhada. E hoje eu tenho ainda muita dificuldade de gostar de um homem. Eu sempre acho que o homem vai se aproximar de mim só para ter um momento de prazer. Então eu também acabo dizendo para ele: então eu também só vou te dar esse momento de prazer e também só vou ter esse momento de prazer com você. Mas você me pergunta: Petra, isso é de você? Não. Isso aqui é de pessoas LGBTs de letras que estão sofrendo e não podem transbordar isso, não podem transpor isso, porque a sociedade diz: vocês não têm o direito de amar, porque o direito de vocês é diferente. E o diferente nós não aceitamos. E nós, psicodramatistas, muitas vezes, violentamos pessoas dizendo: mas, né, paciência, né, você não vivenciou isso, paciência. Não. Petra, onde é que está esse menino na tua cabeça? Onde é que está esse menino no teu corpo? Porque eu digo para vocês, essa criatura ainda hoje está em mim. Tem horas que eu me lembro, eu digo: nossa, eu peguei na mão dele e eu senti tanta coisa boa. E depois, quando eu lembrei que ele me deu um soco, eu senti tanta coisa ruim. Uma mão pode fazer duas coisas: coisas boas, coisas ruins. Então, o psicodrama pode ser um espaço de acolhimento nessas contradições, validando o sofrimento, oferecendo um espelho vivo onde o jovem passa a reconhecer sua própria imagem, não aquela distorcida pelos olhares preconceituosos. Então, quando nós trazemos o psicodrama, nós trazemos um espelho e dizemos: você é essa pessoa, mas você quer ser só essa pessoa? Ou você quer ser outra pessoa? Ou você quer ser outra coisa? Ou você quer fazer desse acontecimento, Petra, outra coisa? Ou você quer que esses rapazes que você não consegue amar te ame? Ou você quer ofertar esse amor para você também, primeiro? Então são questionamentos que vão formando ali os framezinhos. O que são frames? São pequenos quadros que formam uma imagem. É como se fosse pixels.
pequenos pixels que formam a imagem. Então, nós temos esse lugar, esse espelho. E aí nós vemos para um ponto. A gente retratou a infância, agora a gente retratou com as letras a adolescência, agora nós vamos resultados da vida adulta, jovem adulto, né? O adolescente entrando para o jovem adulto. LGBTQIAPN+, e a empregabilidade entre o estigma e a potência. Algumas pessoas falaram sobre psicologia organizacional do trabalho. Petra, como é que o psicodrama pode se inserir nestes lugares? Vivemos em um país paradoxal. O que mais consome pornografia trans e simultaneamente, o que mais mata pessoas trans. O que vocês acham disso? Vocês acham uma coisa legal, divertida? O mesmo cara que diz pra mim de manhã, viado, eu não te quero não, Deus me defenda ficar com um viado desse. É o mesmo que de noite diz assim, e aí gatona, como é que é? E aí rola? Aí faço aquela piada, né? Se eu botar um pneu em cima da montanha, ele rola. Aí eu digo, não, querido. Se eu não sirvo pra ficar com você de manhã na luz do dia, eu também não quero ficar à noite escondida. Porque não vale a pena. Só que nem todas as pessoas trans, principalmente mulheres trans, vão conseguir fazer esse movimento. Muitas vezes a carência vai fazer a gente enxergar o amor aonde não existe. Essa frase é minha, viu, gente? A carência faz a gente encontrar amor onde não existe. Então, às vezes, eu vou pensar, talvez ficar com esse homem vai ser o único momento que eu vou ter de ter uma relação sexual. Então, eu vou aproveitar, né? Porque senão, sabe-se lá quando Deus eu vou ter outra oportunidade. Mas aí, quando eu me boto a pensar que pessoas cis têm sexo a hora que quer, têm amor a hora que quer, se casam, se separam. Teve uma vez que uma pessoa disse assim pra mim, eu fui traída e isso me dói tanto. Aí eu disse assim, e eu que nunca tive nenhum namorado pra me trair. E aí depois eu falei, gente, olha a frase que eu disse, eu não tive um namorado pra me trair. Ou seja, a função do namorado não é trair. Mas talvez se eu tivesse um namorado pra me trair, eu acho que ainda assim eu seria capaz de perdoar. Porque eu ia dizer, talvez seja a única chance que eu tenho de ter alguém. Mas aquela pessoa ia me oferecer o que a música da Simone diz. Só migalhas. Só migalhas, restos de amor. E isso também é psicodrama. Quando a gente oferece restos de amor, restos de sentimento. Pequenas coisas medíocres, né? Tem uma música da banda Pato Fu que se chama Tribunal das Causas Realmente Pequenas. Então perceba, pautas LGBTs muitas vezes são colocadas no lugar de pequenas causas. Tribunal das causas realmente pequenas. E dói. Dói saber que pessoas estão sendo reduzidas a coisas fugaz, coisas que se vão rápido. Então, Barbosa ele vai dizer que no mercado de trabalho essa contradição aparece em forma de exclusão, fetichização e precarização. Ainda hoje, pessoas LGBTQIAPN+, enfrentam o estigma do não profissionalismo e são vistas como entretenimento exótico, não como sujeitos potentes. Aí aqui eu faço uma aspas, atração cissense. Petra, no próximo congresso, a gente vai te pedir para tu ficar lá na frente recepcionando o povo que chegar no congresso, porque tu é legal, porque tu é alto astral, tu é divertida. Mas a gente vai botar lá no palco o doutor fulano de tal, porque ele escreveu o livro tal, porque ele fez isso, porque fulano fez isso. Cléria, nós vamos te botar para ficar lá no credenciamento, porque você ainda é estudante, Cléria. Mas a gente vai botar a Adriana ou o Raimundo, porque o Raimundo ele já tem anos de carreira, vamos botar ele lá no palco. Nós não podemos botar o Raimundo no credenciamento.
Vocês não acham isso muito estranho? Então, que tal a gente fazer essa inversão de papel e dizer: vamos botar a Petra lá no palco e vamos botar o Raimundo no credenciamento? Sair desses lugares padronizados. Um dia eu estava na mesa de um bar e aí o rapaz foi se levantando. Eu cheguei e ele foi se levantando para me abraçar. Eu disse: não se levante. Eu vou te abraçar você sentado. Eu não quero que você se canse. Aí ele disse, coisa esquisita, eu disse, sabe por quê? Porque nós temos muito essa conserva de que o cavalheirismo. Por que que eu, quanto dama, não posso fazer um sacrifício também? Deixa o cavaleiro descansar também. Por que que só as damas podem descansar na cadeira? O cavaleiro também pode. Né? Por que que os cavaleiros têm que nos tirar para dançar? Por que que nós não podemos tirar o cavaleiro para dançar também? Então é romper esse lugar. Petra, mas as coisas foram criadas assim. Isso é desde Adão e Eva. Não interessa. Não interessa. Ah, mas o Moreno... Gente, o Moreno, criador do psicodrama, ele ia para as ruas. Ele ia falar com as prostitutas, ele ia brincar com as crianças, ele ia se sujar de lama, ele ia chegar, acho que ele ia chegar na casa dele todo melado de lama, todo sujo, suado, fedendo, e a Zerca, menino, bora tomar banho, bora tomar um banhozinho. Aí eu, Petra, linda, maravilhosa, quero estar no palco da ostentação do Congresso do Psicodrama. Porque não, gente, porque, olha, eu escrevi um livro, aí eu tenho que ficar lá no palco. Não. Você escreveu o livro, Pedro? Pois nesse ano eu vou chamar a Cléria, que não escreveu livro nenhum. Eu quero ela lá. Vamos ouvir ela. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Eu desafio. Vai ficar gravado. Eu desafio. Darem uma palestra, nem que seja uma ou duas, para pessoas que não são psicodramatistas padrão. Para um estudante. Pode ser até o mendigo da rua que está passando. Chama o mendigo. Vamos ouvir o que o mendigo tem a dizer. Vocês acham que isso vai acontecer? Vocês acham que isso pode acontecer? Sabe o que foi que eu falei para uma pessoa sobre o Congresso? Eu, de coração, sabe o que eu esperei? Que eu pensei assim, gente, aqui com certeza tem muitos artistas. Os psicodramatistas são tudo artista, não adianta. Nós somos tudo cantor, dançarino, performático. Eu disse, menino, vai ter um flash mob. E vai todo mundo para a rua de Minas Gerais dançar, cantar. Vai ser tipo aqueles musical da Broadway. Gente, eu vim me embora pro Piauí e isso nunca aconteceu. E eu me perguntei, gente, por quê? Por que que o psicodrama está dentro das quatro paredes? A quem interessa saber não é nós. É a sociedade que não sabe o que é psicodrama. Eles acham que a gente é todo um bando de doido, um povo excêntrico. Nós somos excêntricos, gente, para esse povo. Raimundo, se você sair no meio da rua, o povo vai dizer, meu Deus, esse cara é excêntrico. Olha o jeito que ele se veste, olha o jeito que ele se comporta. Eles não sabem que você é artista, eles não sabem que você canta. O que você fez no começo não foi uma tolice, não foi uma coisa desproposital. O seu canto, ele foi uma saudação a nós. Ele foi algo que veio das divindades para nos acolher. Quase que como um culto, podemos dizer assim. Então, por que que isso tem que ser só aqui? Eu sou teólogo de formação. Por que que tem que ser só aqui? Por que que não pode ser no Congresso? Por que que não pode ser nos grandes centros? Por que que não pode ser nas ruas? Será que não tem pessoas, Raimundo, que precisam ouvir o seu canto para se acalmarem, para vivenciarem, para evoluírem? Né? Então, vamos voltar para o psicodrama. Ele pode ser uma ferramenta transformadora nesse cenário. Ao atuar nas instituições, é possível desenvolver oficinas e intervenções que problematizem o preconceito e abram espaço para o protagonismo. Então, quando a gente exclui o preconceito, a gente começa a trazer protagonismo para todo mundo. Tanto que, por exemplo, uma coisa me chamou a atenção. Qual é o nome do grupo? É o grupo das pretas. E aqui nós temos homens.
Aqui nós temos pessoas não binárias. Aqui nós temos mulheres brancas. Aqui nós temos mulheres pretas. Ou seja, é o coletivo das pretas que, na verdade, são coloridas. São pretas coloridas, né? Aí nós lembramos da música Haiti, né? Tão pretos, quase brancos, tão brancos, quase pretos, de tão pretos e tão brancos e tão pobres são tratados, né? Então, olha só a magia acontecendo. A barreira sendo quebrada de dizer nós somos o coletivo das pretas, mas aqui nós somos das manas, dos manos, das minas, das monas. Nós somos de todo mundo e todo mundo é nosso, né? Então nós estamos aqui dizendo que é só um nome. Não é um estigma. Não é uma exclusão. E cada um tem o seu protagonismo. Quanto homem, quanto mulher, quanto não binário, quanto trans, quanto cis, quanto hétero, quanto homo. Cada um tem o seu protagonismo. Então, a cena psicodramática permite que os colaboradores e gestores vivenciem o outro lado do papel. A exclusão, a invisibilização e a hipersexualização. Gente, eu tô bem que desse jeito. Quando alguém vê o vídeo, vai dizer, meu Deus, e ela que é a palestrante. Nossa, olha a roupinha dela, ela tá de cropped. Cropped. Ou seja, eu tenho que andar toda paramentada para dizer que eu sou professora. Se eu tô com um cropped, já não sou mais professora, eu sou uma garota do job, né? Petra, uma garota do job é menos do que você? Não, muito pelo contrário. Ela tá fazendo o trabalho dela, não tá oprimindo ninguém, vai lá quem quer, né? Mas é a hipersexualização. A mulher trans, vestida com a roupa curta, é porque ela é do job, ela é rapariga. Como se fala aqui no Piauí, é rapariga. Agora, uma mulher cis, ela pode vestir um short. Ah, não, gente, é porque nós vivemos num país tropical, a bichinha tá com calor. A bichinha tá com calor. Uma vez eu vi uma frase que representa bem isso, tipo, eu não entendo como é que rapariga não sente frio, porque elas vão pra noite com as roupas minúsculas, não sente frio. Aí a pergunta é, será que elas não sentem frio? Ou será que é a sociedade que vão despindo elas mais do que elas já estão despidas? Ou será que é a forma com que eu olho para elas? Ou será que eu nunca desci do meu carro para dar um casaco e estou dizendo, elas não sentem frio? Eu fazia ação social e a gente entregava sopa nas praças. E entregando a sopa uma vez, um rapaz disse assim, tia, e ele era bem mais velho do que eu. Ele disse, tia, quando vocês trazem a sopa e tudo, é tão bom, né? Porque dá um quentinho, aí a gente toma isso aqui, fica quentinho, e aí a gente consegue aguentar o frio da noite. No Piauí, gente. Pasmem, no Piauí, o frio da noite. Eu digo, gente, o frio da noite no Piauí. Mas eu não estou lá na rua para sentir o frio da noite. Eu estou dentro da minha casa, no alto do estandarte do meu privilégio. Ele tinha toda a razão. Toda a razão. E as empresas precisam ver esse movimento. Você, quanto psicodramatista organizacional, precisa ver essa potencialidade. Em vez de eu botar a Petra lá na frente porque ela é gaiata, porque ela é engraçada, vamos falar para a Petra ocupar um lugar de destaque. Por que a Petra não pode ser uma promotora dentro da empresa? Por que ela não pode subir de cargo? Eu estava me questionando com um amigo meu o seguinte. Eu vi uma menina branca se tornar professora assim, ó. E nem mestrado ela tem. Ela está dando aula numa faculdade muito boa. Eu já sou professora há 3 anos. Já estou no meu mestrado. Qual foi a oportunidade que eu recebi numa grande instituição? Nenhuma. E pasme, todas as instituições já me chamaram para palestrar.
sobre transexualidade, sobre mulher preta. Ou seja, Petra, você serve para palestrar, tá? Mas para trabalhar é complicado. Uma vez eu ouvi de uma pessoa o seguinte: não dá para você trabalhar como psicólogo escolar aqui na minha escola, porque eu não vou saber o que falar para os pais. Aí eu disse: não fala nada. Não fala nada. Deixa eles me verem, deixa que eles julguem. Ou seja, nós temos que se antecipar para poder resguardar a Petra. Mas por que eu tenho que ser resguardada? Numa oportunidade que eu ainda nem tive. Esse lugar é um lugar que nós precisamos rever, precisamos dialogar sobre. Então, mais que incluir, é preciso transformar as estruturas, o lugar da atração circense que eu falei, e oferecendo caminhos para que a população LGBTQIA+, ocupe espaços com dignidade, desenvolva sua autonomia e se sintam respeitadas. O palco psicodramático nesse contexto é o espaço das reinvenções e das relações organizacionais. Política de inclusão. Vamos incluir as pessoas trans no nosso supermercado. Aí a trans está escondida lá no almoxarifado. A trans está escondida lá no raio que o parta. Quem é que está nos caixas? É as mulheres trans? Quantas vezes vocês já foram no banco e uma mulher trans atendeu vocês? Quantas vezes vocês já foram no fórum da cidade de vocês ou na defensoria e uma mulher trans era a defensora, era a advogada? Agora, se eu perguntar, quantas mulheres trans já fizeram cabelo de vocês? Né? Quantas mulheres trans vocês já viram trabalhando na faxina? Quantas mulheres trans vocês já viram nas esquinas? Novamente friso. É errado? Não. Mas não é o único palco que elas podem ocupar. Não é. Recente, nós passamos por uma formação da Fiocruz a nossa turma foi majoritariamente de pessoas trans. E aí, eu e a minha amiga Jéssica éramos as educadoras, nós passamos no edital, ou seja, 2 professoras trans e 20 alunos trans. E aí tinha umas meninas que trabalham na noite, e elas falaram: Petra, vai ser muito complicado, porque aí a gente trabalha. Eu digo: gente, calma, sabe? O curso, ele é uma vez no mês, sexta-feira, ele é das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então, que hora que vocês vão para a esquina? A gente vai umas 7 horas, 8 horas. Pronto, gente. Vocês têm para se arrumar, tempo para ir. Não se preocupem. Ou seja, nós não desvalorizamos o trabalho delas. E aí eu ainda brinquei, eu disse: vamos fazer um pistão educativo. Vamos lá fazer o nosso job, mas vamos fazer um job que ensina. Vamos ensinar esses homens a se cuidar, vamos ensinar esses homens a usar uma camisinha. É isso. E pasmem, muitas das meninas é que fazem essa psicoeducação sobre o uso de preservativo, porque muitos homens que procuram as meninas no job na madrugada, eles querem ter relação sem preservativo. Transmitindo doença, levando doença e se fazendo de doido. E fazendo com que o estigma vire sobre nós. Elas que são soropositivas, é elas que trazem isso. Não é. A AIDS, quanto doença LGBT, se perdeu lá em 1900 carne assada. Hoje, ela é uma doença de pessoas que não se cuidam. E quando adquiridas, elas passam a se cuidar, mas é como eu digo, o público LGBTQIA+, é esse público que se cuida. Porque quando é uma pessoa cisgênera, na maioria das vezes ela diz: eu não vou fazer isso. Muito pelo contrário, agora é que eu vou passar também, a aprender. Uma forma de vingança. Então, a gente precisa estar atentos. E atentas e atentos. Então, a gente vem para o último prisma da nossa fala. A velhice trans e a invisibilidade e o direito de existir. A velhice é um processo que convida à reinterpretação dos papéis sociais. Para pessoas trans, a velhice pode ser marcada por solidão, incertezas e uma morte simbólica precoce.
Uma morte simbólica precoce. Diga comigo, uma morte simbólica precoce. Imagina aí. Eu tenho 39 anos, eu vou fazer 40. Se você me perguntar, Petra, você se sente sozinha? Você tem incerteza sobre o seu amanhã? Você sente que às vezes você já morreu? Também. E eu sinto que eu tenho que todo dia ressuscitar. Eu tenho que fazer o papel cristão todo dia. Ressuscitar. Ou seja, reinventar papéis. Por quê? Porque a velhice trans é isso. Uma pessoa cis vai ter os filhos. Uma pessoa cis vai ter os irmãos, o pai, a mãe. Nós, que muitas vezes saímos de casa aos 13, 14 anos, quando chega na velhice, na maioria das vezes, está morando na casa de cafetinas, porque são pessoas que trabalham no job e, consequentemente, são ludibriadas com essa vida e estamos sob a tutela de uma cafetina que não está nem aí se a gente vai morrer ou vai viver. Daqui a pouco, ou também podemos ser institucionalizados, porque a família não vai querer, ou então viver sozinhos. E isso começa ainda nos movimentos amistosos. Um dia eu saí com a galera e eu percebi que enquanto eu falava, as pessoas faziam assim, ó. Faltou isso aqui, pode dizer assim, gente, vocês estão fazendo o papel do Alexandre, da novela da Viagem, vocês estão possuídos? Por que vocês não prestam atenção em nada do que eu estou falando? Faltou isso aqui. Só que eu disse, gente, eu não vou nem... Sabe, eu não vou nem me gastar. Não vou. Não querem me ouvir, não? Parei de falar na mesma hora. Petra, mas agora que tua história estava ficando boa, pois agora é que eu não vou contar. Porque quando eu estava contando, vocês não estavam ouvindo. Só ficou boa porque vocês decidiram agora que querem me ouvir. Agora eu também não quero falar. Aí, o que acontece? A Petra é doida. A Petra é revoltada. Sabe qual é o adjetivo mais bonito que me usam? Reativa. Ela é reativa. Ou seja, ela reage às coisas. Mas por que eu ser reativa é ruim, sendo que reativa é reagir às coisas? E para uma pessoa cisgênera não é. Se você reage é porque você está se defendendo. Se eu reajo é porque eu sou reativa. Já é outra conotação. Então, a falta de acesso à saúde, os cuidados continuados e o reconhecimento identitário tornam essa etapa ainda mais desafiadora. Porque enquanto você é jovem, ainda tem o prisma ali da efervescência. Então, tipo, eu vou sair com a galera, eu vou ser... Mas quando você chega na velhice, começam os problemas de saúde. Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu usava um óculos que era 1 e 1,25. Depois virou 1,25, 1,75. Hoje em dia eu já nem sei mais, eu já nem pergunto mais. O meu óculos era para a distância. Hoje em dia já é para a distância e para perto, e o médico disse para mim, Petra, é daqui para baixo. É daqui para daqui a pouco você não vai estar enxergando nem perto, nem longe, nem com óculos, nem sem óculos. Eu digo, meu Deus! Gente! A pessoa realmente nasceu em todas as minorias. É preta, é pobre, é trans. E ainda agora usa óculos, daqui a pouco fica cega. Gente, eu tenho todas as minorias em mim, é isso mesmo? Escolheram só uma pessoa? Mas não é privilégio de Petra. É privilégio de Petra, de Natasha, de Dandaras, de Jéssicas, de Joanas, de Verônicas. Quando eu falo privilégio, gente, eu falo de maneira irônica, viu? O privilégio de pertencer às dores e de se ver colocada nesse cuidado que não tem continuidade. É tipo, Petra, tu tá sentindo uma dor de cabeça. Toma uma aspirina. Tá boazinha, fia? Pronto. Então agora você já tá pronto para fazer suas coisinhas, né, fia?
Mas quando é alguém, pode estar acamada, tá eu lá. Uma vez, uma amiga minha me ligou 2 horas da manhã, porque o namorado brigou com ela e ela estava no, como é que fala? Na TPM, e ela estava muito sensível. E ela me ligou, amiga, eu tô sozinha, eu tô muito triste, nananana. Eu falei pra ela, minha querida, é só o tempo de eu pegar um Uber e ir pra sua casa. Cheguei lá, fiz chá, ela deitou, amiga, bebe o chá, amiga, vamos fofocar, amiga, vamos sorrir, amiga, vamos conversar. Aí, tempos depois, eu adoeci. E aí eu liguei pra ela, amiga, eu só precisava de... Ô, amiga, eu tô tão ocupada. A minha vida é tão ocupada, mulher. Mas fica bem, tá? Se precisar, eu posso pedir um remédio pra ti pelo iFood. Eu digo, mas o iFood não é de comida, mulher? Não, mas tem como comprar remédio também. Eu digo, não, amada, não precisa, não. Eu só queria alguém pra dizer assim, vai ficar tudo bem, amiga. Mas enfim, já que você não pode dizer, não é mesmo? Eu ainda fui bem, né? Já que você não pode dizer nem isso pra mim, então não diga. Mas aí são os desafios. E a Petra já está sentindo esses impactos, porque daqui a pouco, final do ano, eu tenho 40 anos. E dali para frente é só. Eu vou entrar na turma 200, né? Eu estava na turma 200, agora eu estou na turma 200, né? Então, o psicodrama, enquanto prática e estética, pode oferecer um espaço de conexão com dignidade e pertencimento. O cuidado psicodramático com pessoas trans na velhice passa por respeito aos nomes, pronomes e gêneros como prática de reconhecimento subjetivo, escutar e validar narrativas com profundidade sem patologização ou infantilização. Ai, Petra, nossa, Petra, eu fico tão sensível à sua dor. Gente, vocês não precisam fazer essa cena pra mim, não. Petra, olha, nós entendemos que o seu processo é esse, mas nós vamos tentar lhe ajudar da maneira que der. Isso não deve ser feito nem com criança, de... Gente, a criança, ela não quer que você fale assim com ela, não. Você está se passando de doida, de ridícula. Né? A criança, ela tem que ser validada no seu nível de conhecimento. A pessoa adulta também. Eu aprendi isso da pior maneira. Eu fui uma vez numa instituição visitar uma pessoa, eram pessoas idosas. E aí, por coincidência, eu chamei uma senhora de vozinha. Eu disse, vozinha, venha cá. Ela disse, eu não sou sua avó, não. Me respeite. Aí eu, meu Deus, o fecho na minha cara. Fecho trans, né? Ela disse, eu não sou sua avó. Hoje, pensando bem, quando um adolescente diz tia, aí eu digo, ô menino, ô Jesus. Menino me chama de parenta. Não gosto quando me chamam de tia. Mas aí, às vezes, a gente acaba aceitando, porque também a gente já vai entendendo que a gente é tia mesmo. Eu digo, gente, um dia desse eu chamar o povo de tia, agora é os outros que me chamam de tia. Então é nesse lugar. Mas a gente se vê nesse papel? Não. Porque você é tio dos seus sobrinhos, no máximo, e até minha sobrinha de sangue eu dizia, não me chame de tia, me chame de parenta. Para o povo não saber que eu já sou velha. Eu quero me manter, eu sou uma bruxa, eu quero me manter com um rostinho de adolescente, até enquanto as magias dos produtos funcionarem. Então é nesse lugar. Trazer para o palco a cena da vida, para que nós possamos viver, elaborar e simplesmente expressar as nossas histórias. Romper com a hormonização, isso é, evitar que todas as vivências LGBTs como se fossem iguais, ao contrário, oferecer um convite à singularidade, ao bem-estar, na sua inteireza. A direção do psicodrama, cada vida é protagonizada pela sua própria cena, e cada sujeito merece a chance de representar a sua história com dignidade, mesmo ou principalmente nos capítulos finais. Ou seja, aqui nós temos que entender que vocês vão receber pessoas dizendo, Daniele, eu quero me hormonizar. Aí a Daniele, pô, vambora, menino, bora tacar aqui um hormônio. Calma. Você já passou por um check-up geral para saber se o seu corpo ele está apto a receber o hormônio?
Como é que você quer fazer isso de forma segura? Porque não é porque somos psicodramatistas que não devemos fazer psicoeducação. Devemos, podemos e é super importante. Sobre a hormonização, sobre a cirurgia de readequação sexual, sobre a colocação de silicone de prótese, sobre as cirurgias de feminilização. Tanto que eu digo para todo mundo, gente, eu só tenho 2 coisas que eu tenho muita vontade de fazer em mim. A cirurgia de readequação e colocar o silicone. Eu não tenho problema nenhum de minha bundinha ser de AS. Eu não tenho problema nenhum de minhas pernas ser fininhas. Não é igual a da Maia, viu, gente? Mas é bem fina. Eu não tenho problema de ter um gogó. Ai, tem que tirar, porque gogó... Não. Eu não tenho problema de ter a testona. Não tenho. Eu tenho amigas que já fizeram, né? Puxaram o cabelo pra cá, testinha pequena. Mas, gente, será que toda mulher tem a testa pequena? Será que toda mulher não tem o buço, né? Para eu não poder ter minha marca de chuchu. Não posso, porque mulher não tem marca de chuchu. Mas mulher tem buço. Então, é aqui que ele está falando. Cada um é protagonista da sua própria cena. Eu não posso dizer para o Raimundo, Raimundo, você tem que ser o George Clooney. Não, porque o Raimundo é ele, o George Clooney é o George Clooney. Tem pessoas que dizem assim, chega no cirurgião e diz, eu quero a boca da Angelina Jolie. Gente, mas a boca da Angelina Jolie já está dizendo, a boca é da Angelina Jolie. Se fosse para ser sua, tava na sua cara. Aí que é a boca da Angelina Jolie, com a cara desse tamanhozinha. Aí fica aquela bocona, a carinha assim. Daqui a pouco a pessoa não sabe nem quem ela é. Aí eu vou fazer a harmonização facial. Gente. Aí você faz a harmonização facial e daqui a pouco você diz, mas o meu nariz tá grande. Aí muda o nariz. Aí daqui a pouco, não, mas o meu olho também. Aí faz igual a Maia, pinta o olho de azul. Não, mas eu agora não quero mais esse olho, eu quero... Gente. Cadê o protagonismo na sua cena? Cadê você como protagonista da sua história? Petra, então eu não posso mudar aquilo que eu não gosto em mim? Pode e deve. Mas faça isso de forma segura. Seja lá o que for, seja que transição você for fazer na sua vida, faça de maneira cuidadosa e responsável. Vai sair do emprego que você tá e vai para outro? Calma. Vê se dá para sair sem passar fome. Não, eu vou apostar todas as minhas fichas. Eu vou sair daquele emprego porque é um povo tóxico e vou pro emprego tal que todo mundo vai me amar. Aí o emprego que você vai, ninguém lá te ama também. Aí daqui a pouco você vai sair de lá, porque lá também é tóxico. Né? Eu moro hoje no litoral, vim fazer meu mestrado no litoral. Quando eu saí lá da capital, eu tinha alguns trabalhinhos. Eu disse, menino, eu vou me desfazendo de pouquinho. Então, por exemplo, eu tinha pacientes que eu atendia, gente, não vai dar mais para atender, mas se quiserem um online, né? Aí como de roteiro, a gente dá até uma piscadinha assim, ó. Se quiser um online, né? A gente vai para online, porque, enfim, né? A psicóloga, a psicodramatista precisa viver, minha gente, precisa pagar os boletos, né? Mas me desfiz porque não poderia manter aquelas pessoas. Aí venho para cá e fico mantendo as pessoas com a ilusão de que não, eu vou atender vocês presencialmente. Não vou. Mas aí eu fiz isso guardando uns trocadinhos. Peraí, eu vou guardar uns trocadinhos que vai dar para me pagar o primeiro aluguel, vai dar para me pagar isso, pagar aquilo outro. Nananana. Ah, eu vou sair desse casamento, porque esse casamento tá uma porcaria. Mas dá para sair dele? Dá para sair dele de uma forma segura? Você tem para onde ir? Isso também é transição, gente. É você sair de uma estrutura e ir para outra, mas de forma segura. Quando eu decidi transicionar, é porque eu já tinha entendido que o papel daquele garoto nunca foi isso. Quando eu olho para mim, eu me sinto tão pertencente. Gente, uma coisa, por exemplo, quando eu vou colocar a calcinha, eu não sinto incômodo algum. E é calcinha fio dental, gente. Quando eu vou pra praia, é fio dental. Não sinto incômodo nenhum. Então, se fosse uma coisa da minha cabeça, não era para eu me sentir desajustada com roupas que eu não iria gostar em mim.
Eu uso uma calcinha de compressão para ir à praia, para poder fazer o que a gente chama de truque, né? Eu não sinto nada. Não sinto machucar, por quê? Porque eu me sinto eu ali, eu digo, essa sou eu. Aí se você me perguntar, Petra, mas você chega a machucar o seu órgão genital? Não. Mas eu não sinto que ele me pertence. É tipo, é aquela coisa, tá colado, mas não é meu. Não me representa. Mas eu não deixo de viver por isso. É quando você quer se padronizar e deixa de viver. E isso, né, o psicodrama vai trazer essas coisas para o centro, para o palco das discussões. Então, quando a gente retrata aqui, a gente está retratando também as transições, né, de gênero, de raça, de classe. É aquele questionamento. Por que que todas nós, mulheres pretas, sofremos mais do que as brancas? Mas quais são os sofrimentos da mulher preta? Quais são os sofrimentos da mulher branca? A gente quer uma métrica. A gente quer medir, a gente quer fazer a sociometria. Mas essa sociometria, ela precisa perpassar pelo que eu vivo. Eu não posso me medir pela Daniele, pela Cléria, pela Ana. Não posso, eu tenho que me medir por mim mesma, né? E quando eu vou me medir por mim mesma, eu entendo que eu tenho o que eu tenho, o que dá para ter, o que eu posso ter e o que me é cabível de ter. Talvez eu não vou ter tudo nessa vida, mas o que eu tenho, ele tem que ser simbólico. E aí eu fecho com uma fala que uma frase que uma vez eu vi no muralha, no muro de uma casa de umas pessoas que vieram de fora morar aqui no Piauí, que é Hominia Macum Meco Porto. Não sei se o Raimundo sabe a tradução, mas a tradução que me contaram que é aquilo que tenho, levo comigo. Então, olha só, aquilo que eu tenho, levo comigo. Então, assim, que vocês possam levar a transição de vocês quanto psicodramatistas no sentido de eu preciso entender que transição não é só sobre o meu paciente trans. Eu não tenho que entender que homofobia, LGBTfobia, racismo não é só sobre as pessoas que eu atendo. É sobre mim também. Porque, por exemplo, aqui todos nós temos ancestralidades. Nós temos pessoas que vieram antes de nós. E sejam brancas, sejam pretas, sejam asiáticas, todas elas sofreram para fazer a formação desse país. E compete a nós tentarmos mudar essa realidade tão dolorosa. Eu não quero me colocar aqui como a pessoa trans sofrida. Eu quero me colocar aqui como a pessoa trans com potência, com possibilidades. E eu quero também que vocês consigam se ver nesse lugar de potencialidade, de possibilidades. Tá bom? Bom, antes que eu passe a palavra para quem também querem fazer perguntas, eu quero abrir esse momento. Eu só quero dizer que esse texto que eu li, né, tudo que eu li e debati, é o presente que eu vou dar para vocês. É um e-bookzinho bem simples, tudo bem simplinho. Eu fiz de muito coração. Vou mandar para vocês. E aí nós temos as aplicações em diferentes contextos. E aí ele tem algumas possibilidades de vivenciar essas demandas na infância, na adolescência e na velhice, para vocês co-criarem. Então, não se prendam, não leiam como, isso aqui foi a Petra que escreveu. Não, eu quero que vocês leiam e executem como vocês quiserem nos trabalhos de vocês, dizendo, aqui é um ponto de partida, para que eu transite, para que eu saia desse lugar comum e vá para um lugar transcendente, vá para um lugar diferente. É isso. Perguntas, querem tacar tomate podre, querem brigar. Petra, tudo bem? Tudo. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho 64 anos. Eu só comecei a botar brinco com 63. Eu só comecei a usar anéis grandes com 63.
Comecei a passar um batom nos meus lábios com 63 anos. Sou filho de pastor batista, missionária batista. Minha mãe tem 5 meses que faleceu, com 100 anos e 10 meses. Eu, eu sou filho caçula de 10 filhos. Imagine a idade dos meus irmãos. Eu sou o caçula com 64, já fazendo 65. Quando você estava falando, eu lembrei que transição é passar do velho para o novo, porque é uma nova fórmula de vivenciar, de estar, e quando você já é idoso e faz essa transição, sou funcionário público aposentado da Receita, da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, era um menino, mas um menino que tinha trejeitos. Mas o povo olhava como um menino. Eu não tinha coragem de botar um brinco. Quando os jovens começaram a usar brinco, eu não botava porque era crente. Eu não fazia isso porque eu era crente. Minha família, o que é que mamãe e papai ia dizer, e minha família toda aí de Teresina. Eu sou filho da primeira igreja batista, me criei lá em Teresina. Nasci no Maranhão, mas me criei em Teresina. Meu pai é a família de São Pedro do Piauí. E todas aquelas coisas bem impressionadas, neto de um português com uma angolana. Vem aí toda uma questão. E quando você estava falando nesse processo, na transição, toda transição ela é difícil. Porque você está saindo de um velho para um novo e conectando essa vida nova com a própria sua existência do pensar, do agir, do estar. Quem sou eu? Aí você começa a pensar, quem sou eu? E principalmente quando a gente já está idoso e começa essa transição com 63 anos de idade. Olha a complicação. E quando você fala, eu nunca fiz harmonização facial, eu nunca botei plástica, eu não coloquei silicone, eu não fiz nada disso. Eu me visto bem feminino, mas eu não fiz nada dessas da transição com hormônio, essas coisas. Mas esse pertencimento do corpo e o pertencimento do pensar e de você dizer, eu sou quem eu sou, e você se conectar com você mesmo e você se reconhecer aos 63 anos. Que eu dizia, quem sou eu? Aonde eu estou? E como eu estou? E com 63 anos eu disse, eu sou Raimundo Nonato Lima, que agora o nome é Rayang, e nesse processo maravilhoso e de eu me sentir tão bem e de estar tão bem e de vivenciar. Eu sou pai, eu sou avô, eu tenho uma neta de 18 anos e um neto de 13. Minha neta entrou na medicina da UNB agora e um filho, um único filho que é tenente-coronel. Eu quebrei aquele estigma, filho de gay vira gay. Não. Meu filho é um hétero normativo, casado com uma mulher bonita e me deu 2 netos lindos e maravilhosos, mas eu me sinto hoje, meus netos me amam de paixão. Minha neta chegou para mim e disse, como é que eu te chamo? Vovô, vovó, eu digo do jeito que você quiser. E ela disse, eu vou continuar como eu aprendi. E eu não tenho também, como você disse, se me chama pelo masculino eu atendo, se me chama pelo feminino eu atendo, pela Rayang, pelo Raimundo, eu não tenho porque eu transito nos 2 gêneros maravilhosos da vida. E isso começou aos 63 anos de idade. E é isso que eu quero dizer para você. E nós somos o que queremos ser, passar dessa transição num processo de vitalidade, humanização e de um ser que vive numa sociedade de preconceito e de tudo, mas que você também se coloca como sujeito. E uma das coisas que tu perguntou, transexual é mais cabeleireiro. Eu já passei por isso, pessoa na rua, como é que eu faço com o meu cabelo? Como é que eu corto? Um dia eu estava meio tantã, ela chegou para mim, eu digo, pois não, o que é que eu faço com meu cabelo? Eu digo, pega um machado e corte.
Tchau. É isso. É sobre o fecho trans. Porque é chato a pessoa querer te reconhecer numa profissão que você não sabe nem pegar na tesoura. Achar que você é transexual, você só sabe cortar cabelo, você é professor. Eu disse para ela, querida, eu sou psicóloga, eu sou teóloga, eu sou socióloga, eu tenho mestrado em saúde coletiva, eu trabalho na melhor universidade do país, que é a UNB. Você quer mais o meu currículo? Eu não sou É contra sobre. quem corta cabelo, mas eu não sei pegar na tesoura para cortar o teu cabelo. Essas coisas, assim, essas questões que a gente muitas vezes se depara e fica um pouco assim, olha, cuidado. Eu sou gente, eu quero ser amado, eu quero ser abraçado, eu quero amar, eu quero abraçar, eu quero beijar. Eu sou viúvo de um primeiro casamento de 22 anos, casei pela segunda vez, vivi 2 anos, estou desquitada há 2 meses. São questões. E tem hora que eu falo no masculino também, viu, gente? Tem hora que eu estou conversando, eu Eu digo, vou já explicar isso. é muito interessante. Era isso que eu queria falar para vocês, que é uma questão, uma pessoa com 63 anos passar por uma transição de mudança e de veste de tudo para se sentir pertencente ao teu corpo e a você mesmo. Gente, existe assim um contexto que a gente não pode definir, mas eu vou falar e aí o Raimundo ou Rayane identifique-se como quiser e diga se realmente faz sentido para, né? O que acontece? Nós temos pessoas trans, quanto gênero nós temos as pessoas cisgêneras, nós temos as pessoas transgêneras e nós temos as pessoas não binárias. A forma com que Rai se coloca, vamos usar esse termo mais comum de dois, que Rai se coloca, soa muito do não binarismo. Não sei se as pessoas aqui tiveram essa sensação. Soa muito do não binarismo, que é permear pelos dois lugares, mesmo sem ter essa conotação definitiva de homem, de mulher. Não, eu sou o que sou, né? A representação, esse lugar representativo. E a gente tem que entender esse papel dentro das discussões de gênero, o que é gênero, o que é sexo e o que é sexualidade. Como, por exemplo, uma vez eu falei numa pesquisa que eu sou uma mulher trans heterossexual. Gente, o povo me massacrou. Não, mas não pode, como assim? Eu digo, gente, eu só me relaciono com homens cisgênero e homens transgênero. Peta, mas como é que você relaciona com um homem trans, mas o homem trans não é mulher? Gente, ele não é mulher. Existem aparatos ali, por exemplo, ninguém tem conhecimento de que os meninos trans, eles usam Pecker. O Pecker, ele é o que podemos dizer ali, o pênis. Então, tipo, eu posso estar com um rapaz transgênero e ter a penetração da mesma forma. Então, assim, é muito nesse lugar de não rotular um homem trans quanto lésbica, né? Uma mulher lésbica quanto homem trans, né? Que antigamente tinha aquelas falas de ela é caminhoneira. Não existe negócio de caminhoneira. A mulher lésbica ela é uma mulher lésbica. O homem gay é um homem gay. Né? O homem trans é um homem trans e uma mulher trans é uma mulher trans. Agora, eles podem desempenhar papéis como bissexualidade, como homossexuais e como bissexuais. Então, por exemplo, eu poderia ser uma mulher trans lésbica. Me relacionar com mulheres, por que não? Não existe mulher cis que se relaciona com outras mulheres e ela não é lésbica. Tranquilo. Poderia ser uma mulher trans bissexual, me envolver com homens e mulheres. Só que eu sou uma mulher trans hétero, só consigo me relacionar com homens. Propriamente a figura dita socialmente masculina. Então é muito nesse lugar. Então, por exemplo, uma coisa também que me chamou a atenção, o fato da transexualidade, do não binarismo, dessa descoberta tardia, isso não torna Rai não uma pessoa não trans, uma pessoa não binária, ou uma pessoa não binária, né? Negativa da não binariedade. Muito pelo contrário, isso é um lugar de pertencimento, porque muitas pessoas vão descobrindo todo momento. Gente, isso é uma descoberta que a gente faz dia após dia. Por isso que eu falei que nós estamos transitando o tempo todo. A mim, eu retrato como transição de gênero, mas nós temos N transições que são feitas
todos os dias. Ontem você dormiu com um pensamento, hoje você já acordou com outra consciência. Isso é transição, ou não é? Então, quando o Rai diz, eu vou usar um brinco, nós temos que entender que houve um contexto histórico, um contexto familiar que impossibilitou ele de enxergar essa mulheridade ou essa hombridade. Ele não tinha ali o espelho, não é, do eu, tu, para se enxergar, então ele se enxergava pelo eu e isso, era eu e as pessoas. Hoje, ele tem o espelho eu, tu e diz, eu sou isso aqui e acabou. Então eu posso me olhar por esse prisma. Então nós temos que respeitar também esse tempo de transição de cada um. Tem gente que vai transicionar com 100 anos e tem outros que vão transicionar lá na infância. Eu só pude ser a minha transição possível agora, depois de adulta também. Porque, por exemplo, eu não podia chegar para meus pais e dizer, gente, agora eu vou deixar meu cabelo crescer, eu vou vestir um monte de roupa feminina, não ia dar certo. Porque na minha casa era quem... prova do meu cinturão, prova do meu feijão, prova do meu cinturão. Então eu tinha que esperar eu ter minha casa, meu canto. Quando eu passei a morar sozinha, foi que eu disse. E eu ainda me reportei ao meu pai, porque eu tenho muitas essas questões. Pai, eu vou me vestir. Não, minha filha, que é isso, viva a sua vida. Hoje meu pai super apoia. Mas morando com ele não dava. Por quê? Porque era uma realidade que nos anos 80, 90, eu nasci em 85, o meu pai não tinha essa mentalidade de transexualidade. Era tipo, gente, não se via nem falar. As pessoas trans, elas eram o quê? As transformistas, as drag queens. Então, é tudo muito tempo. E aí, Rai, eu acho muito bonito esse respeito que você tem sobre sua transição. E quando a gente fala do silicone, dessa coisa, é o discurso materialista que não tem nada a ver com transição. Cada um vai transicionar as coisas que dá para transicionar. Por exemplo, se eu puder um dia botar um silicone, beleza. Se eu não botar, eu não vou deixar de ser mulher porque eu não tenho silicone. Tem mulher que nem tem peito e deixa de ser mulher por isso? Não deixa. Então não tem nada a ver com eu ter um peito, eu ter uma bunda. Mulheridade não é corporeidade. Mulheridade é mulheridade. É o reconhecimento. A gente associa muito tudo à corporeidade. Eu tenho que ter um corpo hiperfeminino para ser mulher. Não. Porque quem foi que disse que existe um corpo padronizado feminino? Tem mulheres que são gordas e que são o corpo quadrado. Não tem a cintura, né? Tem ali o quadril, mas é. E quem disse que ela não é mulher por isso? Ela deixa de ser mulher porque ela é gorda, porque ela não tem um corpo padrão? Porque é alta demais. Por exemplo, antigamente eu me podava muito, porque eu calço 42, sapato fechado. Eu dizia assim, gente, eu tenho um pé que não cabe em canto nenhum para encontrar sapato, é uma complicação. E eu descobri que tem mulheres que calçam 43. Aí a mulher que calça 43, ela não é mulher porque ela calça 43, não tem nada a ver. Infelizmente, a gente pode designar isso a hormônios, a tanta coisa que o povo come, né? O povo come tanta coisa com hormônio, as alimentação tudo desregrada. Então tem tudo isso. Então nós somos formados de um contexto histórico. E o seu contexto, Rai, te permitiu ser essa mulher nesse momento, nessa realidade da sua vida. E eu fico muito feliz de ver você falando isso. Por quê? Porque é uma mulher mais experiente. É uma pessoa mais experiente, falando sobre novas gerações e abrindo a mentalidade para discutir sobre isso, né? E principalmente por você trazer essa ancestralidade com você, através da musicalidade, como você trouxe no começo, através da potência do seu contexto familiar, quando você traz, sim, que é possível uma mulher trans ter um filho e necessariamente esse filho não necessariamente ser trans. Ele ser cis, ele ser heteronormativo, né? E principalmente que você tem esse lugar, sim, né? Quando você retrata aí as suas percas amorosas, mas você também tem essa possibilidade. Então, que os seus 63 não seja 63, sejam 36 anos, né? E que você possa conseguir viver essa mulheridade, essa hombridade ou essa transição nesses dois lugares da maneira que você está vivendo. Isso é muito importante. É o Beca, eu vou respeito que você fazer tem com você. 65 esse ano, viu? Então é 35, né? Então é isso, gente. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Quer fazer algum Eu. questionamento? Pode falar, Cléria. Não, é que ouvindo a história da Rai, eu fico pensando, né? Acho que na figura pública da Laerte, que escreveu o livro sendo o Laerte, né? E depois transicionou.
que também tem filhos, né? Mas é isso, assim, conseguiu numa etapa da vida convergir ali a sua identidade com a sua expressão, com quem ela era de fato, né? Teve um momento em que ela conseguiu fazer isso, né? Teve esse espaço interno para se acolher e para se lançar no mundo como quem ela era. E ouvindo você, Petra, eu fico pensando, né? Eu trabalho com as crianças e adolescentes trans, eu sou aqui de São Paulo, né? Trabalho no Antigos. E ano passado a gente passou por uma CPI. Esse ano aí teve aquela resolução, né, que também estava impedindo ali as crianças as novas, né, que estavam ali na etapa do CP2 do desenvolvimento, de iniciarem um bloqueio da puberdade, para que não desenvolvesse esses caracteres sexuais secundários. E é isso, assim, se hoje ainda há uma dificuldade dessas crianças serem reconhecidas como crianças trans, porque desde os 2 anos é possível que elas já verbalizem, né, que são menino, menina, XPTO, não importa, né, e aí esse processo a gente vai acolhendo até que elas de fato firmem, né, tenham essa consistência. Imaginem em 85, né, a pessoa que nasceu em 85, a pessoa que nasceu em 60 e tanto, sabe? Como é possível, se hoje, mesmo que as gerações estejam com a cabeça mais aberta, a gente está sofrendo com ideologias políticas, a gente sofre, né, com os evangélicos que você trouxe no início, né, com essa dificuldade de simplesmente respeitar e permitir que essas crianças e adolescentes simplesmente experimentem, né? Se for para ser, vai ser, se não for para ser também, gente, é isso, né? Mas é isso, eu fico feliz, Rai, e Petra também, né, de vocês poderem ir para o caixão, vivendo a vida, né? Porque vocês estão vivendo ainda e sendo quem vocês são, dentro daquilo que vocês são de verdade, sabe? Meu chefe sempre conta uma história de que, muito parecida, dessa vivência familiar, conservadora e religiosa, muito intensa, de uma mulher que chegou para ele pedindo, né, um documento ali que reforçasse que ela era trans, porque enquanto os pais eram vivos, ela não podia fazer aquilo. E ela falou: eu quero morrer sendo uma pessoa, né, que eu sempre quis ser e eu não podia afirmar, porque os meus pais, né, ficariam muito terem um filho e, na verdade, ser uma filha, de que eu pudesse afirmar que eu era uma menina. Né? Ela não se permitiu aquilo até que os pais morressem. Então, é isso, assim, é a felicidade de que ela poderia morrer sendo quem ela é. Né? Então, isso é o mais bárbaro, isso é lindo, né? E seguimos na luta, né? Primeiro eu quero agradecer tua fala. Eu vou só ler rapidinho o chat para a gente não perder essa magia, né? As pessoas falaram aqui, Shirley trouxe a questão dos quilombos, a questão do respeito, a fome que é uma necessidade, né, nesse país, né, não espera, a fome não espera, né, a Dani falou que ia precisar sair, então nós temos também o respeito à existência dentro de quem nós somos. Aí eu deixei as minhas redes sociais, porque lá eu estou sempre postando coisa, mas é interessante isso que você traz às crianças, e aí a gente volta um pouco nessa narrativa, que é o quê? Permitir com que as crianças sejam autônomas no seu processo de existência. Uhum. Não necessariamente a criança que diz assim: tia, eu quero uma roupa rosa. Nossa, esse menino é viado. Gente, isso é uma coisa tão anos 90. Às vezes o menino quer uma blusa rosa porque ele achou bonita, mas daqui a pouco ele diz: tia, eu não gosto de rosa. Uhum. Tá, tudo bem. Se ele disser: tia, eu sou menina, tudo bem. Ah, tia, eu não sou não, tudo bem. Eu estagiei numa escola que a menina disse assim: tia, eu gosto das meninas, mas eu não sei. Ai, tia, tem hora que eu acho que eu sou sapatão, tem hora que eu acho que eu não sou. De calma, vamos lá. Como é que você gosta das meninas? Não, tia, eu gosto de ficar perto delas, de abraçar. Meu amor, mas isso não é ser lésbica. Uhum. Às vezes a gente gosta dos nossos amigos. Por exemplo, eu gosto de abraçar os meus amigos, que são os meninos que eu me sinto mais aconchegada. Às vezes eu gosto de abraçar as meninas quando é uma coisa mais maternal, que eu quero contar um segredo ou alguma coisa da minha vida. Eu gosto também de ser abraçada pelas meninas, não tem problema. Aí ela: tia, eu tava pensando em me assumir pra minha família. Eu digo: calma, as coisas não são assim.
tem que ter tempo. Você acha que tem espaço para contar isso? Como é que tá a sua família? Tia, meu pai e minha mãe tá separando. Você acha que tem espaço para contar para ele sobre isso? Tia, não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo. Quanto tempo você acha que tem que você consegue aguentar? Tia, eu acho que 2 meses, que é quando eu entro de férias. Pois pronto. Pois vamos fazer o seguinte, esses 2 meses você vai vivenciar a sua vida, você vai ficar perto das suas amigas. Se você sentir vontade de abraçar, você vai abraçar. E aí, depois desses 2 meses, você conta. Se você sentir que deve contar. E aí a gente vê como é que fica. E a tia vai estar aqui para lhe ajudar, para lhe apoiar. Resumo da ópera. Os 2 meses foi o tempo que o pai saiu de casa, ela contou para a mãe, e a mãe disse, talvez se você tivesse me contado com seu pai estando em casa, ele ia dizer que foi culpa minha, que não cuidei de você e que estava mais atenta ao casamento. E agora não, agora você tem todo direito, só está entre nós mulheres mesmo, você pode vencer a sua vida afetiva como você quiser. Ou seja, olha só, a gente conseguiu contar num tempo hábil, num momento hábil. E aí eu também retrato a minha infância. Quando eu brincava com as meninas, eu brincava de Barbie e as mães me apertavam, me coibiam de brincar com as meninas. E eu me lembro que, às vezes, as meninas me davam o Ken, dizia, amigo, brinca com o Ken. Aí eu ficava lá com o boneco, né, morrendo de raiva, saculejando o boneco, né. E aí um dia desse eu estava conversando com uma amiga minha e contei essa história. Aí ela falou assim, amiga, tu passou na tua qualificação e eu nem te dei um presente. Eu disse, não, amiga, mas nem precisa. Ela, não, mulher, eu quero te dar um presente. Aí ela me deu um saquinho e mandou eu abrir. Quando eu abri, era uma Barbie original, preta, que eu conto essa história para todo mundo, porque assim, foi mágico, né? E ela diz assim, parece contigo. Eu digo, parece mesmo. Só que ela é retinta, né? Eu falei assim, menina, mas é minha cara. E ela é inspirada numa Barbie de 1985. Ó, não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu ver. Acho que não. Mas está lá nos posts da internet da vida. Ô, Petra, mostra ela aí que eu vou fotografar. E eu nasci em 1985, ou seja, né? Ou seja, nunca é tarde para a gente sarar as feridas das pessoas, as feridas de quem sofre. Então, essa boneca, ela não veio tardiamente. Ela veio para cicatrizar a Petra lá da infância, que só queria brincar um pouquinho. E hoje, eu digo, no dia que ela me deu, quando eu cheguei em casa, porque eu fui ainda para um bar, para uma reunião na casa de amigos beber vinho, né? Aí eu dei uns gorozinhos, não vou mentir, mas não fiquei bêbada, não. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei, eu falei assim, agora ninguém tira minha boneca de mim, ninguém vai tirar ela de mim. Eu fiquei tão feliz, que eu passei a noite todinha olhando. Eu disse, gente, eu tenho que dormir, né? Eu tenho que dormir. Eu ficava olhando para ela e eu boto ela bem aqui, né? Perto aqui de mim, aqui. Bem ali no fundinho, né? Olha lá, ela tá lá no fundinho. E eu olho para ela, sempre que eu entro no quarto eu digo, ninguém tira ela de mim. Então isso foi uma cicatrização para aquela Petra lá da infância que foi tão machucada por causa de uma boneca, gente. Por causa de uma coisa tão simples. Mas agora aquelas mães não podem mais tirar minha boneca. As pessoas não podem dizer mais que eu sou uma criança inconveniente, que eu sou uma criança estranha, né? E essa criança, ela tá cicatrizada aqui dentro, né? Então, que a gente também faça esse exercício. Não é só sobre as pessoas. A Cléria da infância precisa tratar muita coisa que hoje ecoa na vida adulta. A Rai, a Railda, a Gabi, a Shirley, todos nós. E isso é psicodramatizar. É eu voltar nesses papéis mesmos. Eu não posso ser a Petra adulta se a Petra lá da infância não conseguiu ser criança. Se a Petra da adolescência não conseguiu ser adolescente. Então, hoje eu digo para todo mundo, gente, eu vivo uma adolescência à tarde, tem hora que eu pego, aí eu boto uns colarzinhos coloridos, né? Eu sou aquela adolescente dos anos 2000. Isso aqui, patricinhas, né? Então eu tenho muito isso. Eu fico voltando às coisas mesmas para dizer para mim, Petra, você é tudo o que você quiser ser. Você não é a Barbie, mas você é tudo o que você quiser ser. Petra, Pode falar, Rai. eu quero te dizer uma frase de um homem que no dia 21 de junho ele fez
186 anos. Ele nasceu em 1834. Um grande escritor brasileiro que fundou a Academia Brasileira de Letras deste país, de descendência negra, e ele diz uma frase que diz: a vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. A Petra existe porque a vida te trouxe essa beleza. Todas que estão aqui na tela existem porque a vida também trouxe, não é sem luta, é com luta. A vida sem luta é um mar morto. Nós temos que estar a marisia subindo, a maré subindo e nós também subindo porque Machado de Assis disse isso há mais de 140 anos. Ele tem 186 anos, ele fez agora no dia 21 de junho. E são coisas que a gente tem que ver e são presentes da memória. E quem quiser ver essa frase, eu digo, releia o livro Memória Póstuma de Brás Cuba. Então é isso, gente. Alguém mais? Eu só quero dizer que nós somos plurais, coletivas, nós somos tudo em todas. Não adianta ter Petra se não tiver Gabi, se não tiver Rai, se não tiver Cléria. Não adianta ter psicodrama se não tiver a gente. Porque do que adiantaria Moreno ter feito um livro e ninguém daqui tivesse falando nada? Já pensou? Seria só livros que iam se perder com o tempo. Mas foi alguém que foi lá e achou, aí disse, eu vou difundir isso aqui. Aí veio outro e difundiu, aí veio outro, aí daqui a pouco veio Shirley. Menina, tem um livro ali. A Shirley chega para os alunos, gente, tem um livro ali que fala de psicodrama, bora ler, bora. Aí daqui a pouco chega eu com meus alunos, gente, o psicodrama é muito bom, não sei o que, meus alunos tudo querem ir para o comportamental. Eu, gente, bora para o psicodrama, meu povo, bora para o psicodrama, né? Então se não fossem as mulheres da vida de Moreno, vamos combinar, se não né? Fosse, né? O homem, quando eu apresentei meu TCC, eu disse que se esse homem fosse vivo, ia ter gente se estapeando, porque eu ia querer ser mulher dele, eu queria nem que seja ser amante dele, porque eu ia dizer, vai fazer uns psicodrama comigo, eu não quero nem saber. Porque, gente, é impressionante como aquelas coisas entram dentro de você e fazem todo sentido. Todo sentido. Então, não adiantaria nem viver. Por exemplo, tem gente que pergunta, Petra, se tu pudesse nascer, tu nasceria diferente? Gente, eu, isso sou eu. Se eu sou trans, se eu sou preta, branca, amarela, não importa. O que importa é que eu sou eu. E eu vou fazer construções com essa pessoa aqui. Com isso aqui. Eu não vou fazer com menos do que isso aqui. Então é sobre os lugares que nós chegamos e alcançamos. E eu espero que essas transições das vidas de vocês sejam dessa forma. Co-criativas, que as dores elas sejam aprendizados, que os aprendizados sejam potência. Né? É sobre isso. Obrigada então, por esse encontro, assim, Elaine, você caiu Obrigado. na terça-feira, assim. Arrancarei Obrigada, os teus olhos, colocarei-o nos meus. Arrancarei os meus olhos, colocarei-o nos teus, para que tu me veja com meus olhos e eu veja com os teus. Beijo. Beijo. Prazer. Gente, muito obrigado por tudo. As músicas eu vou pedir que botem lá no grupo para vocês ouvirem, fazerem novamente a vivência agora entre vocês. Agora cada um vai criar no seu espaço, viu? É o compartilhamento fluido, né? E aí eu vou mandar para vocês a lembrancinha que é o e-book de toda a nossa aula para vocês se inspirarem também, tá bom? Obrigada. Petra e todos, olha, eu saio daqui muito contemplada com suas palavras, Petra, de todas do grupo, todas, todos e todes. Me contemplo no sentido de ser uma mulher negra, né, que também está se reconhecendo mais madura, idosa, né? Então, muito feliz ouvir vocês, essa galera mais jovem, que bom que vocês estão aqui. Eu não sei se no início a Adri falou sobre o nosso projeto das pretas, mas o nosso objetivo é trazer conscientização, é trazer pessoas com o seu lugar de fala, incentivar que a gente, né, que vocês leiam mais, busquem conhecimento. Eu acho que é dessa forma que a gente tem condição de
co-criar uma sociedade mais harmoniosa, sem tantos conflitos, né? Muito obrigada, viu? Petra e a todos, eu gostaria de agradecer também em nome das pretas, pedir desculpa novamente pela confusão, né? Assim como o Raio também fiz 60 anos, né? Então é um momento de ser, né? Não tem outro horário, né? Não tem outro tempo. Agora é o nosso tempo presente. E o que a Sirlene disse, né? Assim, o nosso objetivo é ampliar, né? É ampliar essa discussão. É o que a gente estava conversando, né, Petra, no começo, assim, levar, né? Discussões que não são ditas na sociedade, não são ditas na psicologia, não são ditas no psicodrama e que precisam ser vistas, precisam ser discutidas e precisam ser ampliadas. Então, estejam sempre presentes. A gente também tem um canal no YouTube, que eu não sei agora o que é, mas a gente tem um grupo, né, no Instagram das pretas. Entrem, a gente posta todos os Olha, a gente quero tem dar... aí nesse e-mail, tá bom, gente? Adriane, Oi, quero Silvana. só uma palavra de agradecimento. Petra, você é linda, maravilhosa. Eu estou no trabalho, por isso eu não participei. Eu fiquei só com vocês aqui participando e ouvindo, mas atendendo aqui na faculdade. E eu quero dizer que me senti muito aquilombada aqui hoje. Olha, muito mesmo, porque uma parte do quilombo está aqui e assim, é isso mesmo. E se nós não nos unirmos para poder fazer valer aquilo que a sociedade exige, que já existe, não tem nada assim novo, mas é novo para nós a responsabilidade de poder colocarmos nesse lugar. É isso. Eu achei lindo, olha, lindo, verdadeiro. Gratidão e perdoem, porque eu não pude falar nada e nem interagir com vocês. Mas estou aqui com o coração aquecido. Beijo em todos, em todas, em todos. Ó, beijo no coração. Obrigada. Petra, você, olha, sou fãzona, viu? Eu amo Beijo. vocês, meu povo. É recíproco, todo amor, todo afeto e carinho. Adriane, Então é isso. Silene, obrigada. Obrigada a todos Imagina. vocês. Ó, Obrigada a vocês. Obrigada, Aí eu gente. vou mandar, viu, gente? Todo o material eu vou mandar para a Sirlene lá no grupo, para vocês continuarem, e a gente vai criando coisas, gente. E também dizer que, ao final, depois, quando enviar a gravação, toda essa live vai virar um artigo, claro, né, com todos os critérios éticos, mas vai ser um artigo de relato de experiência sobre essa nossa experiência, essa multiplicidade. Isso aí, parabéns. Boa noite, uma boa Valeu, semana. gente. Beijo. ficam com Deus. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite.